Olá, meus amores, tudo bem por aí? Vamos dar início agora ao planejamento referente ao segundo bimestre. Primeiro conteúdo, trabalho no campo e na cidade. Esse conteúdo começa na página 50 do nosso livrinho. Vamos lá. Os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural chamada de campo, né? Zona rural, zona urbana. Zona urbana é a cidade, onde tem os bancos, as indústrias, as fábricas, as lojas. E o campo, né? Onde preserva a agricultura, a pecuária, né? Que é a plantação, a criação de animais. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais. Quer dizer, trabalham nas indústrias e nos comércios. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam às atividades como agricultura, pecuária e extrativismo, né? É a plantação, a criação de animais, a extração. A cidade é a sede do município. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma das outras, elas estão ligadas umas com as outras. Por quê? No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidos aonde? Na cidade, nas indústrias, né? Na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas e verduras. Por exemplo, um doce de banana. Vamos lá no mercado comprar um doce de banana. De onde veio essa banana? Veio do campo, da plantação. Vou lá comprar 1 quilo de carne no açougue ou no mercado. De onde veio essa carne? Da pecuária que é exercida no campo, não é? Das atividades exercidas no campo, nós temos a agricultura, que é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Lembra que nós estudamos a cadeia alimentar e que as plantas são produtores, produzem o seu próprio alimento? Então, aqui eles estão confirmando isso, que as espécies vegetais retiram os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que forma o húmus. A decomposição que produz o humo ocorre porque a superfície do solo e tudo o que há nela, restos de plantas e animais, são desgastados pela ação da chuva, da temperatura, que é o calor e o frio, da chuva. Deixa eu te repetir. São desgastados pela ação de água, de temperatura, que é o calor e frio, da chuva, do vento e dos seres vivos que nela vivem, né? A decomposição acontece por causa desses fatores. Essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedaços, né? Tanto bate vento, tanto cai água, tanto bate chuva, que esses pedacinhos ficam menores. Por exemplo, a folha seca que cai no chão, ela se decompõe por quê? Porque bate água, bate chuva, bate vento, aí ela vai se quebrando, vai se decompondo, né? São quebrados em pedaços menores, que se infiltram e são novamente quebrados em pedaços ainda menores, pela ação das plantas que neles conseguem se desenvolver. Quando esses seres vivos também se decompõem e se juntam às partículas já minúsculas, então forma-se o húmus. O húmus é formado pela decomposição gradativa dos vegetais, né, dos animais, das folhas secas. É a presença de húmus que torna o solo fértil. Fértil para quê? Fértil para uma plantação melhor, de qualidade. Existem diferentes formas de cultivar as plantas: monocultura, policultura deixa eu ver aqui, e cultivo de subsistência. Tá, agora nós vamos ver a definição desses três. A monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Por exemplo, eu resolvo plantar só alface.
Eu não planto outra coisa. A minha plantação vai ser só de alface. Então, é monocultura. Apenas um vegetal está sendo plantado. A policultura é o cultivo de diversas espécies de vegetais. Eu resolvo fazer uma plantação, ali eu planto alface, eu planto salsa, eu planto coentro, eu planto cenoura, eu cultivo diferentes vegetais. Isso é policultura, né? Mono vem de um, poli vem de vários. O cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. Eu planto apenas para minha existência, para minha família. Eu não vou vender. Eu vou usar aqueles vegetais para minha família. As plantações que os índios fazem, por exemplo, é somente para a família dele. Só que a família dele é muito grande, né? Porque eles distribuem os alimentos em toda a aldeia, né? Mas eles não vendem aquele alimento. Então, isso é cultivo de subsistência. A rotação de culturas consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudas a cada colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Então, vamos entender. A rotação de cultura consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Então, eu divido em 4 áreas, por exemplo. Aí, numa área eu planto cenoura, na outra eu planto batata, na outra eu planto alface, na outra eu planto, vamos dizer, abacaxi, por exemplo. Aí, eu plantei na área 1 a cenoura, na área 2 a batata, na área 3 o alface. Depois eu troco, na área 3 eu planto a batata, na área 1 eu planto a alface. Eles trocam o lugar onde vão ser plantados os vegetais, tá? Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio da rotação de culturas. Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e minerais de que precisa. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que este fique empobrecido dos nutrientes que a espécie cultivada retira. Então, é por isso que eles fazem a troca, para não empobrecer o solo. Então, a cenoura retira todos os nutrientes daquele local. Aí, o que eles fazem? Plantam a cenoura lá onde estava a batata e passa a batata para cá. E isso não empobrece o solo. Aqui, ó. Aqui tem uma gravura mostrando, tá vendo? Depois eles vão trocar. Essa partezinha vai vir para cá, essa vai vir para cá, essa vai para lá. Então, eles vão trocando para o solo não empobrecer. Hoje, há uso de fertilizantes para estimular o aumento da produção de planta para a alimentação, além do uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras, e do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. Esse uso de agrotóxicos para pulverizados na plantação para matar as pragas é prejudicial à nossa saúde, tá? Não pode esquecer disso. Aqui eles estão pulverizando, tá vendo? Inclusive eles estão protegidos, porque eles sabem que esse veneno faz mal para a saúde. No entanto, ele é usado nas plantações. Aqui, ó. Aqui também está sendo pulverizado usando maquinário, né? Que é produzido na cidade. Olha. Os alimentos que a gente compra devem ser muito bem lavados, porque eles podem estar cheios de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo, e também pode causar sérios danos à saúde das pessoas. Por quê? Esses agrotóxicos podem envenenar o solo, envenenar as plantas e até a água existente no solo, porque essa água que está no solo, ela vai ser poluída. E depois, quando a pessoa for usar, ela vai... Não é nem a pessoa, eu diria, quando a planta puxar
para a alimentação dela essa aguinha cheia de agrotóxico, essa planta também vai ser envenenada, vai ficar cheia de agrotóxico. Quando chover, esse agrotóxico vai ser levado para onde? Para os rios, para as lagoas. Então, tudo isso prejudica a natureza e pode prejudicar a nossa saúde. As plantas podem ficar impróprias para o consumo por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Por quê? Tanto lugar para plantar e ainda existe gente passando fome. Então, o grande desafio da agricultura hoje é produzir uma quantidade de alimento que possa evitar a fome no país, né? No Brasil, por exemplo. Como há um constante aumento da população, para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente. Esse problema de pessoas passando fome não acontece só no Brasil, acontece em diversos lugares mundialmente. Então, essa produção aumentando seria uma forma de acabar com a fome. Mas eu acho que isso ainda está muito longe de acontecer, né? As pessoas não... Como é que a gente pode dizer? As pessoas não estão tão preocupadas com isso. Existe tanto espaço para plantar e, no entanto, tanta gente passando fome. Se esses espaços fossem ocupados com a agricultura, seria uma forma de conseguir mais alimento. Na agricultura, há necessidade de tomar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter o solo fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso que em cada plantio o solo seja tratado. Para que não aconteça o esgotamento do solo, quer dizer, para manter o solo fértil, é necessário preservar o terreno. Acabou de colher alguns produtos, o correto é cuidar daquele solo, tratar aquele solo para fazer um novo plantio. Porque senão o solo vai ficando empobrecido, ele vai ficando sem sais minerais, sem vitaminas, e aí a plantação não vai ter sucesso. Nos casos de desmatamento de áreas para exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Tirei umas árvores daquele local. A lei diz que você tem que replantar naquele local e não deixar a área seca sem nada. Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos para as plantações de frutas, verduras e legumes com uma fiscalização constante. Veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Vamos ver. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem. Irrigar quer dizer colocar água, drenar quer dizer tirar água. Se o solo está seco, a gente vai irrigar. Se o solo está muito molhado, a gente vai drenar, vai retirar aquela água com uma máquina tipo um canudinho para esse solo se tornar fértil. O solo não pode estar nem muito seco, nem muito molhado. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo, fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo, né? Porque eles estudam e eles conhecem todas as necessidades que serão usadas para aquele local se tornar um solo melhor, né? Mais fértil. Aqui, nós temos um desafio, né? Vocês podem responder no caderninho ou responder oralmente, mas é interessante. É resposta pessoal, cada um tem a sua opinião. Só que essa opinião tem que ter coerência. Quais são os estabelecimentos que existem na zona rural da sua cidade? Quais são as vantagens de morar na zona rural da sua cidade? Qual é o tipo de moradia mais comum na zona rural da sua cidade?
Onde se divertem as pessoas da zona rural da sua cidade? Pensa sobre isso, tá? Não é um trabalho, é uma sugestão para a gente pensar sobre a zona rural da nossa cidade. Agora, vocês vão realizar as atividades referentes ao conteúdo estudado, da página 54 até a 58. Façam com muita atenção, tá certo? Qualquer dúvida, só pesquisar no conteúdo que vai encontrar as respostas, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem na paz e orem por mim, não esqueçam.